Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, seja bem-vindo mais uma vez ao canal Denis o Católico. Meus amados irmãos, o evangelho de hoje continua, Lucas 11, agora do 47 ao 54. É a censura de Jesus às questões morais dos fariseus, a conduta moral dos fariseus e dos mestres da lei. Então, Jesus disse em outro momento que se a nossa justiça não ultrapassar a justiça dos fariseus e dos mestres da lei, nós não entraremos no reino dos céus. E o que é que norteia a justiça e a moral farisaica? A hipocrisia religiosa e também a hipocrisia moral, Vamos ver aqui. Jesus diz o seguinte: ai de vós que edificais sepulcros para os profetas que vossos pais mataram. Vós servis assim de testemunha das obras de vossos pais, e as aprovais, porque em verdade eles os mataram, mas vós lhes edificais os sepulcros. Então veja, matar os profetas é uma atitude contra o próprio Deus. É um ato de revolta, de rebeldia contra o próprio Deus. Hoje a igreja celebra Santo Inácio de Antioquia. Quando Santo Inácio de Antioquia foi levado ao martírio, isso aí mostrava exatamente aqui o que a Roma imperial pagã tinha contra Deus. Uma revolta contra o belo, uma revolta contra o sagrado, uma revolta contra a verdade, o verdadeiro Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. E assim o fizeram, testemunhando com a morte dos mártires a sua rebelião moral, a sua rebelião ética, a sua rebelião religiosa e contra a verdade. Seguindo a leitura, Jesus vai dizer: por isso também disse a sabedoria de Deus, que é o próprio Cristo. O próprio Cristo é a sabedoria de Deus. Eu lhes enviarei profetas e apóstolos, mas eles darão a morte a uns e perseguirão a outros. Foi o que fizeram. Santo Inácio, São João, que tentaram matar São João, diz a história, a tradição, no caldeirão fervente de óleo, mas não conseguiram. Ou seja, mataram os profetas, mataram os apóstolos e vão continuar matando os cristãos. Seja um martírio cruento ou incruento, um martírio do corpo ou da moral, mas vão querer matar sempre os cristãos e vão matá-los, Dando continuidade: e assim se pedirá conta a esta geração do sangue de todos os profetas derramados desde a criação do mundo. Aí ele fala do sangue do justo Abel, desde o sangue de Abel, que foi morto pelo próprio irmão, até o sangue de Zacarias, que foi morto, assassinado entre o altar e o templo. E Jesus diz: sim, declaro-vos que se pedirá conta disso a esta geração. Então Jesus está dizendo que o sangue de um justo não fica impune. Por isso, as almas no livro do Apocalipse estão diante do altar do Senhor, vão dizer, as almas no céu estão lá clamando por justiça para com aqueles que derramaram o sangue deles, ou seja, os mártires bradam por justiça no céu. No céu, as almas dos justos bradam por justiça contra os seus agressores, contra os seus algozes, E não somente contra eles, mas contra todo o sistema que os levaram a fazer isso. Continuando a leitura, Jesus vai dizer: ai de vós, doutores da lei, que tomastes a chave da ciência e vós mesmo não entrastes e impedistes aos que vinham para entrar. Isso aqui nós podemos colocar também os líderes, do protestantismo. Eles tomaram, entre aspas, a chave da ciência, tomaram a Bíblia, podemos assim dizer, alegam que retornaram às Escrituras, alegam que a Bíblia que eles têm é a Bíblia verdadeira, a Bíblia católica é a falsa, ou seja, tomaram a força, tomaram entre aspas, porque a igreja ainda tem as Escrituras, ela é quem escreveu as Escrituras, ela é quem compilou as Escrituras, ela é quem interpreta verdadeiramente as Escrituras. Porém, tomaram a força, dizendo que voltaram às Escrituras. Então, tomaram a ciência, a Bíblia é revelação, mas mesmo eles tomando a ciência para si, eles nem entram no reino dos céus,
e ainda impede que as pessoas entrem, né? Muitos ainda. Jesus vai dizer em São Mateus 23, versículo 15, eles percorrem céus e terra para fazer um novo convertido, e quando faz esse novo convertido, torna esse novo convertido 2 vezes mais merecedor do inferno do que eles mesmos. Por quê? Porque esses novos convertidos, por não terem a ciência de Deus, eles se rebelam contra a santa religião, se rebelam contra a igreja, se rebelam contra os santos. O último vídeo que eu tenho aqui no canal mostra um pastor dizendo que a Virgem Maria é um demônio. Então, ou seja, se rebelam contra Deus. Eles nem deixam entrar e nem entram. E quando faz um novo convertido, faz com que esse novo convertido se torne 2 vezes merecedor do inferno, pior do que eles. Continuando a leitura, Jesus vai dizer, depois que Jesus, ou melhor, São João vai dizer, né, São Lucas, depois que Jesus saiu dali, os escribas e fariseus começaram a importuná-lo fortemente e a persegui-lo com muitas perguntas. É o que fazem aqui, né? Aqui no canal tem um protestante aqui, vários, que quando eu catuco a ferida do protestantismo, eu mostro que o protestantismo não é aquele paraíso, aquele mar, aquele sonho de rosas que muita gente apregoa. Aí eles vêm no meu último canal aí, ó, tem mais de 90 comentários de uma pessoa só, se eu não estou enganado. 90 não, mas tem uns 70 comentários de uma só pessoa, ontem, coisa de ontem, né? Falando de coisas que não compreendem. Então, perseguem, e perseguem como? Muitas vezes fazendo pergunta, para aprender? Não, somente usando da mesma técnica dos seus antecessores, dos seus antepassados, os fariseus, que faziam essas perguntas simplesmente para pôr Jesus à prova, para armar cilada para Jesus. Mas eu posso dizer como salmista, como um pássaro, a minha alma escapou do laço que armara o caçador, né? E Jesus conclui, São Lucas conclui dizendo assim, armando-lhes dessa maneira ciladas e procurando surpreendê-lo em alguma palavra de sua boca. Então, a tentativa é essa, pergunta e mais pergunta, pergunta e mais pergunta, que é para tentar fazer você cair em contradição, quando na verdade o objetivo não é aprender, mas é levar você à contradição. Então, meus amados irmãos, peçamos a Deus a graça da sabedoria de Deus, né, de uma inspiração do Espírito nas nossas palavras. Como o próprio Jesus disse, não tenham medo de falar, pois o Espírito falará por vós e os vossos adversários não suportarão as vossas palavras. Deus abençoe e até amanhã, se Deus quiser.